Mota Sebastião, o secretário-geral do Bloco Democrático, soubemos que está muito atento com aquilo que se passa, não só em Angola, mas também nos meandros da África, principalmente a África Austral, do qual Angola faz parte deste bloco geográfico, ou dessa sub-região africana, e temos visto o que se passa em Moçambique. Desde o ano passado, houve eleições no dia 9 de outubro de 2024 e uma semana antes do anúncio dos resultados, os resultados tinham sido contestados pelo Venâncio Mondlane. E, à sua vez, outros partidos também acodaram-se a Venâncio Mondlane e houve protestos dos resultados, contestaram os resultados e foi uma longa caminhada, uma longa jornada para se anunciar a fim o vencedor que foi Daniel Chapo. Mas Venâncio Mondlane não consentiu e o povo, principalmente quem votou nas urnas, continuou a reclamar os seus votos e criou-se este grande impasse. Mondlane tem sido o presidente do povo, quando ele decreta algo, o povo parece que obedece mais ao Mondlane que ao próprio governo oficialmente instaurado. Ontem, antes de ontem, dia 23, houve uma grande surpresa. Parecia que duas forças, esses dois polos, nunca iriam mais sentar na mesma mesa e Mondlane encontra-se com Daniel Chapo. O Daniel Chapo, o presidente Daniel Chapo, encontrou um engenheiro, Venâncio Mondlane, num local, digamos, eh, dizem, um local neutro. Isto é no centro das conferências, no centro de conferências Joaquim Chissano. É simbólico para os moçambicanos. Moata, como é que tu tens encarado toda esta situação de Moçambique, desde os protestos até a chegada do dia de antes de ontem, não é? Domingo, em que os dois polos se encontraram e prometem perseguir este caminho do diálogo para superarem, para sanarem este impasse que se criou e que criou muitos danos. Bom, Alva, mais uma vez obrigado. De facto, a situação de Moçambique foi para nós africanos, sobretudo os africanos da lusofonia, uma realidade que podemos considerá-lo em duas perspectivas. Primeira perspectiva negativa, pelo facto de nós termos visto, como angolanos, sobretudo, a reprodução dos sistemas eleitorais em Moçambique. Apesar de Moçambique já ter tido alguma experiência eleitoral e o seu povo ter ganho certa consciência e maturidade cívica, porque já vivencia momentos eleitorais nos círculos municipais, porque a Moçambique realiza autarquias com alguma regularidade, embora não em todas as províncias, porque está ainda num processo gradativo, mas ainda assim não podemos considerar ter tido uma população que consegue compreender os meandros dos processos eleitorais e vota com alguma consciência. Portanto, esse é um dado que nós podemos referenciar para agregar aqui a nossa primeira perspectiva, o facto de nós termos visto a reprodução daquilo que tinha acontecido no resto da África, e Moçambique não foi diferente. E não foi diferente por quê? Porque os partidos históricos continuam assumindo a hegemonia da política nos Estados, e essa assunção tem permitido com que todos os instrumentos do Estado, as instituições do Estado, estejam não ao serviço da cidadania, mas ao serviço dos partidos. Portanto, é o vício dos partidos históricos. E aqui, em grande parte, se nós formos a considerar a realidade da África, e Moçambique não é uma exceção, o vício está no sentido de que a compreensão do poder da soberania e o respeito a ela tem sido algo muito difícil de ser apreendida por esses partidos, porque
perceberam que, a dado momento, o poder é uma questão eterna, o poder é uma questão hereditária, o poder não pode ser exercido com legalidade, ou seja, pode até haver alguma legitimidade, e mesmo que a legalidade não seja aquela ferida nas urnas. Esse é o ponto negativo. Ponto positivo foi o facto de, por conta dessa consciência cívica amadurecida do povo moçambicano, percebemos que, desta vez, nas eleições passadas, não só votaram com consciência, mas foram consequentes em relação ao voto depositado nas urnas. Explico melhor. Foram consequentes no sentido de terem percebido que tinham votado claramente para a transição política, para a transição do poder em Moçambique, tinham votado para protestar contra a fome, contra a miséria e contra as guerras que ocorrem em Moçambique, e até também contra a má gestão do terrorismo, porque é importante referenciar isso, porque, em parte, o que acontece no norte de Moçambique é por conta da má gestão da situação que tem feito com que o terrorismo se alastre naquelas terras. Então, o povo moçambicano votou em desfavor disso, apelando à reversão do sentido de Estado, apelando à possibilidade para uma transição que pudesse efetivamente tornar diferente as coisas. E não tendo sido efetivado, porque houve desrespeito das instituições, sobretudo dos tribunais e do próprio Conselho Eleitoral, tanto o povo entendeu ir às ruas, em protesto. O que também, do ponto de vista legal, é absolutamente concebível, normal, porque nos contextos como este, o espaço público passa a ser o espaço ideal de reivindicação. E o povo o que é que fez? Fez valer apenas esse princípio democrático, foi às ruas, protestou, mas com um diferencial. O protesto teve uma liderança, que é Venâncio Mondlane. E é entretanto, que na tentativa de se querer buscar alguma solução para viabilizar um clima estável em Moçambique, Venâncio Mondlane tinha que ser uma pessoa a ter em conta. Portanto, já houveram alguns diálogos entre o presidente legitimado pela CNE, Daniel Chapo, com os outros partidos, e nós percebíamos que aquele entendimento não teria efeitos, porque a principal peça que deveria ser útil naquele encontro era Venâncio Mondlane, porque aqueles partidos não representavam o sentimento do protesto que se via em Moçambique. Pelo contrário, hoje Venâncio Mondlane é considerado o presidente dos moçambicanos, embora não legalmente, mas tem legitimidade, porque representa os interesses da juventude moçambicana, sobretudo, das senhoras, das meninas, das mulheres de Moçambique, e de tantas outras pessoas que já não se revêem nas políticas da Frelimo. Portanto, era importante que qualquer tentativa de se encontrar solução para Moçambique, que Venâncio Mondlane fosse tido em conta. Foi tarde terem chegado a este entendimento, e nós não podemos aqui ver nesta possibilidade como uma perda em si, embora não pudesse ser, não fosse o motivo que levou a juventude a sair para protestar, e que infelizmente houveram muitas vítimas mortais, mas é importante percebermos que chega um momento que, nos contextos como estes, que as lideranças precisam assumir a responsabilidade para estancar alguma crise, e a crise passa necessariamente pelo diálogo. E Venâncio Mondlane, como dizia, não só é importante, mas também é a pessoa que hoje representa alguma vantagem política. E ele está numa posição de vantagem política, com alguma legitimidade, o que lhe permite negociar com qualquer um que esteja no poder, no sentido de ver se viabiliza algumas situações, como ele mesmo tem estado a referenciar, não impondo, mas fazendo valer aquilo que são as reivindicações e que é o sentimento da maioria do povo moçambicano. Portanto, é nessa circunstância que eu posso escrever este novo momento que se viveu e que se vive agora em Moçambique. Esperamos que com isso não só parem os protestos, mas que a máquina, o aparelho do Estado, o aparelho do governo perceba que a próxima via que Moçambique precisa trilhar
para estabilizar a situação econômica e política e social que se vive, que é uma situação de crise, deverá passar claramente pelo respeito às instituições e, sobretudo, pelo respeito à vontade soberana do povo moçambicano. Uhum. De facto, a vontade soberana ainda continua a se fazer sentir desde domingo para hoje, principalmente aquele povo que esteve a protestar e está com o Mondlane, eh, está a manifestar de forma cívica nos podcasts, nos jornais, nos grupos das redes sociais. Nota-se que os apoiantes de Mondlane, que é o povo que protesta contra a Frelimo, sente-se traída pelo Mondlane. Eles têm este sentimento de traição porque Mondlane aceita encontrar-se com o Chapo. Eh, Nesses momentos, porque este é o primeiro encontro que eles têm depois de toda essa agitação. Eh, Como é que podemos ver isto? Como é que tu vês isto e o que é que se pode dizer por cima disto? Bom, Álvaro, eu entendo o sentimento do povo moçambicano, né, nessa altura. E tem algum sentido, tem alguma razão, mas também entendo o posicionamento de Venâncio Mondlane. E entendo isso porque o sentimento, porque é um sentimento novo, nunca houve na história de Moçambique um momento igual, depois de 50 anos, né? Nós vivenciamos em Moçambique, o Moçambique vivenciou uma nova revolução, depois da revolução que conduziu à independência de Moçambique. Portanto, é uma nova, é uma luta de contexto, uma luta contemporânea que Moçambique vive, e fruto daquilo que tem estado acontecendo no resto da África, aconteceu no Quênia, e, portanto, temos lembrança de algumas lutas que foram feitas no nosso continente. É novo, e por ser novo, causou alguma decepção, claramente, porque as pessoas não iam em ruas só seguindo o Mondlane, é importante que fique claro isso. Iam em ruas porque os interesses de luta de Mondlane coadunavam com os interesses do povo. Só isso. Portanto, aqui o que fez valer a presença de Mondlane é que o Mondlane assumiu a luta do povo e assumiu o protagonismo de enfrentar e falar em nome dele, já que todos não podem falar. Portanto, aqui o elemento fundamental foi isso, o interesse da luta de Mondlane coadunou com o interesse da reivindicação do povo. E isso deve causar alguma decepção, porque são 50 anos, isso leva as pessoas à exaustão, as pessoas estão cansadas e tiveram uma oportunidade de luta, queriam que fosse para valer, e acho que valeu, queriam que fosse no sentido de que a justiça fosse feita, infelizmente não foi feita, e é uma situação que o moçambicano deve estar claramente desapontado por conta disso, mas é uma situação que se vai se acostumar. Agora, eu não vejo aqui uma traição, evidentemente. Eu vejo uma solução a mais ajustada, embora difícil. Eu não estou aqui a dizer que é uma solução fácil, é uma solução inevitável, portanto, é uma solução mais ajustada para o momento que Moçambique vive. Por quê? Já se passam quase mais 2 meses desde que o Tribunal Constitucional ou a CNE legitimou Daniel Chapo. O Conselho Constitucional. O Conselho O Conselho Constitucional, exatamente, legitimou Daniel Chapo. As instituições, embora instrumentalizadas, fizeram valer esse direito, ou seja, o poder de legitimar o presidente eleito pelas instituições. E o presidente é o cidadão que representa os interesses de Moçambique dentro e fora do país. Portanto, já se fazia muito tarde e demorado até continuar a insistir numa luta em que as instituições estavam claramente alinhadas com os interesses da Frelimo e desalinhadas com os interesses do povo moçambicano. E Chapo faz uma jogada interessante no sentido, esse diálogo não é um diálogo, e essa é a minha leitura, não é um diálogo que visa confortar os interesses de Daniel Chapo, ou seja, de Mondlane. É um diálogo que visará
fazer vincar os interesses do povo moçambicano através da voz e da palavra de Mondlane. Portanto, haverá de qualquer forma algum ganho. E eu vejo aqui a possibilidade da imposição de Mondlane tentar colocar questões fundamentais para a despartidarização do Estado. Vejo essa possibilidade. E vejo aqui a possibilidade também de Mondlane tentar ou impor, porque tem que se impor com aquele regime, não se pode só dialogar, mas também tem que se dialogar na base de uma imposição, porque está representando o interesse de uma maioria significativa e de uma população que Daniel Chapo não tem, embora seja presidente da República. Eu acho que Mondlane vai tentar impor aqui um conjunto de elementos, de fatores, que poderão efetivamente trazer algum equilíbrio político e amenizar o clima de tensão que se vive em Moçambique depois das eleições. O que não pressupõe, o que não significa que Daniel Chapo terá uma vida fácil depois desse diálogo. Terá uma vida muito mais difícil, porque a sindicância do povo vai se fazer sentir, a sindicância de pessoal de Mondlane vai se fazer sentir, e em caso de quebra, claro que os protestos poderão ressurgir, e tenho as minhas dúvidas se os protestos ressurgirem, poderão parar tão rapidamente como aconteceu agora, e aliás vai fazer parecer, vai ficar claro que com este tipo de regime não se dialoga, e eu acho que aqui uma ponderação tanto do lado de Chapo quanto do lado de Mondlane, no sentido de se tentar encontrar alguma solução, mas mantendo sempre aquelas linhas vermelhas, porque nessa altura quem está em vantagem é Mondlane, e quem está em vantagem até para impor certas agendas em Mondlane, eu sei que, e tenho a certeza que ele vai jogar muito bem isso a seu favor e em defesa do seu povo. Portanto, eu acho que a via não passaria mais pelo derramamento de sangue, porque as vítimas até não têm sido só os cidadãos, têm sido os cidadãos que protestam, têm sido também aqueles cidadãos que o próprio o Estado usa para defender os interesses da Frelimo do regime, os policiais e tantas outras forças da ordem. Portanto, aqui um conjunto de vítimas que era importante que fossem acauteladas situações que evitassem no máximo que houvesse vítima dos dois lados, tanto do lado do aparelho do Estado quanto do lado da sociedade. Mas agora, quando falas dos protestos que poderão continuar, de facto, Mondlane, depois do encontro, ele faz as suas consuetudinárias lives em que apela ao seu povo, anunciando que Ana Malala terminou, vamos agora manter calma, vamos estabilizar a situação do país, não haverá mais violência da parte da polícia, haverá isto é que eles conversaram, portanto ele veio reportar aquele que foi a primeira fase do diálogo. O presidente Chapo, ele não lhe chama de presidente, ele diz o líder do governo Daniel Chapo, concordou em velarmos pelas indemnizações, ocuparmos-nos digamos, do estado do choque psicológico que muitas famílias neste momento estão submetidos pelas percas humanas e quanto mais, muitos feridos. Portanto, o governo aceita ocupar-se desta toda desta toda situação. Se por caso ressurgirem esses protestos, Mondlane terá capacidade de mediar, porque neste momento só Mondlane poderá travar o povo. Aí o governo faz-se uso do Mondlane. Como é que isto vai funcionar na tua visão, na tua imaginação? Como é que isto pode se manter equilibrado? Porque o povo até agora ainda está chateada. Os raptos, parece que existem ainda sinais de raptos. O ministro do interior fez aquela declaração, não sei se acompanhaste, uma declaração de que nunca houve balas reais, a polícia, cada polícia ela atua com os seus critérios. Portanto,
isto não é ser um ministro responsável. Existem riscos de que a polícia poderá continuar com a agressão. Como é que o Mondlane dessa vez vai fazer? Será que vai conseguir travar as manifestações? Porque ele é a voz de comando. Nesse momento ele disse que vamos parar. Agora, o povo ainda está a ferver. O que é que vai acontecer, Sebastião? Bom, o risco é sempre iminente, é sempre iminente. Como eu dizia, o povo tinha muita expectativa pelo sentido e o valor do voto depositado na urna, e essa calminha que hoje se registra em função desse diálogo que as duas lideranças tiveram, claro que vai sempre causar algum desconforto por parte da população. Agora, como eu dizia, o diálogo não significa o fim dos protestos. Os protestos poderão sempre ocorrer. O que terá de haver aqui é tentarmos perceber qual será a dimensão dos próximos protestos. E, se de facto, os próximos protestos serão co-dirigidos pelos próprios cidadãos ou continuará a ser comandado pelo Venâncio Mondlane. Portanto, o que eu vejo aqui é uma preocupação muito enorme no sentido de procurar estabilizar o espaço, a situação social que Moçambique viveu no pós-eleitoral, daí essa questão da indemnização, essa questão da assistência psicológica e tantos outros elementos que possam efetivamente concorrer para dar essa calminha ao povo moçambicano, mas também eu percebo que há aqui uma jogada muito interessante de Mondlane, no sentido de tentar influenciar que o espaço público volte a ter a qualidade desejada. Ou seja, que as pessoas, quando vão protestar, que não sejam vistas como marginais e que a polícia saiba se posicionar. E aqui, quando ele mesmo diz que o líder do governo concordou em terminar com a violência policial, é mesmo no sentido de que há garantias. E pode haver até manifestações, mas há garantias que a violência não vai ocorrer nem do lado da polícia, nem do lado da população. A possibilidade aqui... Neste ponto, Moata, praticamente Mondlane vira o jogo. Portanto, a responsabilidade de toda a violência que ocorrer agora passa ao presidente, ao líder do governo. Segundo... Exatamente. Okay. Exatamente. Okay. Portanto, a maior responsabilidade agora é do líder do governo. Exatamente. Por quê? Porque o governo sempre negou, e vê que até é contraditório, sempre negou que a polícia estivesse a usar violência. E o ministro do Interior sempre disse que a polícia atuou no limite das suas responsabilidades. É que a não violência negada pelo governo e a tal justificativa segundo a qual a polícia atua no limite da sua responsabilidade tem feito vítimas e fez muitas vítimas. Nessa altura, o Daniel Chapo, ao concordar a não violência policial, está então a desconstruir a narrativa segundo a qual não havia violência policial anteriormente. Daí é que fica em vantagem aqui, Mondlane, que a continuidade dos protestos que podem ocorrer, mas dentro dos limites da Constituição, dentro de uma compreensão de que o espaço público é o espaço ideal de reivindicação e de fala. Se ocorrer alguma violência, o culpado não será os manifestantes, será aquele que não cumpriu a palavra. Porque nos regimes como este, igual acontece em Angola, o policial não dispara quando recebe ordens. Porque até o policial que vai lá fazendo vigilância durante os protestos também é vítima do regime ou dos regimes. E, portanto, tem consciência de que aquele irmão que está a protestar, aquele cidadão, aquela cidadã, vive os mesmos problemas que eu, que são péssimos funcionários, pagam mal, ganham mal. Mas, em função da lógica dos regimes, que não só criaram uma mentalidade estatal nas pessoas, mas também uma mentalidade de servidão voluntária, como dizia um grande filósofo, esses são obrigados a servir involuntariamente os interesses de quem governa contra os interesses de um povo que eles deveriam ter defendido, que muitos dos quais são seus parentes. E, portanto, o disparo que acontece
E se acontecer o próximo disparo, a próxima violência, o culpado será Daniel Chapo, estará mostrando claramente que a lógica da despartização do Estado que se pretende em Moçambique não funcionou e ele continuará a comandar as instituições tal como fez Filipe Nyusi e tantos outros regimes que já passaram, outras lideranças que já passaram no regime moçambicano. Portanto, aqui é preciso analisarmos com alguma calma, alguma atenção, e o povo moçambicano, já disse, tem as suas razões de ficar um pouquinho chateado. É algo novo, é a segunda vez que Moçambique vive este boom revolucionário depois da revolução que conduziu à independência de Angola, se não estou errado. E se tivesse acontecido, se já tivesse acontecido outras manifestações, essa pelo menos é que mais sonou, é que se tornou sonante. Portanto, é algo novo. Eu acho que Moçambique precisa ter um pouquinho de calma e compreender que nem tudo está perdido. Essas negociações poderão trazer mais vantagens para o povo e poderem até, se calhar no futuro, se manifestarem num contexto de respeito às liberdades e da preservação dos direitos também dos próprios cidadãos. Neste caso, aqui estamos a falar já de taticidade, não é? Do jogo político. Praticamente está-se no momento mais nevrálgico possível ou uma fase mais sensível possível, porque agora as partes se encontram, começam a dialogar, impõe as suas exigências, o seu interesse é de manter o poder e persuadir o resto da população que não quer obedecer às suas ordens. Portanto, aqui o Mondlane começa a jogar uma vantagem, como bem dizes. Politicamente, Mondlane continua a ganhar terreno. Agora, é uma ocasião também para o Daniel Chapo, não sei se é assim que tu vês, que o Sebastião vê, é uma ocasião que Daniel Chapo tem para, primeiro, repor a legalidade, mas repor a legalidade digamos, nos trâmites da lei, nos limites da lei, e aí ele pode ganhar, digamos, credibilidade de ser um presidente, um líder do governo diferente dos, então, anteriores presidentes, no caso do Filipe Nyusi, que foi o mais desastroso de todos. Será que Daniel Chapo está a ver isso? Ou ele tem uma outra carta na manga a jogar para meter em KO o engenheiro Venâncio Mondlane? Bom, a primeira consideração que tem que se fazer em relação a isso é que um regime como o da Frelimo, liderada pela Frelimo, e com o tempo que está no poder, dificilmente, por ter criado raízes profundas e ter permitido que certos interesses se enraizassem, haverá sempre algum medo para negociar, de um lado, mas também não se vai retirar do poder na base do diálogo. A menos que estejamos aqui a viver uma fase de regeneração dos movimentos de libertação na África. E se isso acontecer, Daniel Chapo poderá ser uma outra figura, como dizes, né? Uma outra liderança. O que se tem que ter em conta aqui é o senso daquilo que você dizia, é a fase da sensibilidade, mas eu diria mais do que isso. E eu acrescentaria aqui não só a sensibilidade, mas a questão, sobretudo, da responsabilidade. A responsabilidade, ou seja, conjugar a sensibilidade pela situação que o povo moçambicano vive hoje e agregar a sensibilidade à questão da responsabilidade. Não se pode achar que se está fazendo uma negociação para confortar interesses individuais. E eu acho que, sobretudo, da parte de Mondlane, não é isso que eu consigo perceber. E a responsabilidade, como dizia, tem que ser tida no sentido de que essas aproximações estão a se fazer no sentido de confortar interesses da coletividade. É uma fase que Moçambique está a viver de um novo contrato social, se quiséssemos dizer. Portanto, aqui já não há a instalação, não é possível a instalação de um Leviatã, de um governo absolutista, mas a instalação de um regime, de uma governação que possa efetivamente pautar-se na base de diálogo e na base de consensos.
porque a reconstrução que Moçambique precisa, muito além de tudo aquilo que foi destruído durante esse período de protesto, é reconstrução de consciência, sobretudo, reaproximação de sentimentos nacionalistas. E aqui vale contribuição tanto de quem está no governo quanto de quem está na oposição, como é o caso de Mondlane. E essa é a grande preocupação, porque se as negociações forem feitas, como dizias, sobretudo a parte da Net Chapo, com uma carta na manga, com muitas reservas, pode crer que a próxima revolução a surgir em Moçambique poderá ser mais terrível. E, aliás, porque Moçambique está não só em perigo, porque hoje a consciência dos cidadãos cresceu consideravelmente, mas está em perigo porque ainda em Moçambique, no interior de Moçambique, há conflitos protagonizados por grupos terroristas. Portanto, qualquer possibilidade que existir para impedir que os terroristas se aproveitem da situação para tomar conta dos povos, das comunidades, através das milícias e das maldades que têm estado a fazer, que até agora o governo, o regime da Frelimo não conseguiu estancar. Portanto, se for evitável, melhor, porque não estamos a falar de um país com alguma estabilidade social, estamos a falar de um país que vive instabilidades constantes, ora por conta dos movimentos terroristas que se reproduzem, ora por conta das consequências climáticas que acontecem em Moçambique. Portanto, há aqui um conjunto de situações que deveriam se ter em conta. Por isso eu dizia que, mais do que olhar para a questão da sensibilidade, era importante assumir responsabilidade sobre o que dizem tanto um quanto o outro, mas também sobre o que se comprometem em fazer para o futuro. O que está em causa é o futuro de Moçambique e o futuro da África também, né? Porque a reprodução dos conflitos pós-eleitorais na África acaba manchando o próprio continente, fora a questão das instituições africanas que nós temos, que mais do que não ser credíveis, porque são sustentadas por ditadores que nem conseguem governar os seus países, as instituições acabaram perdendo o sentido objetivo sobre os quais elas foram fundadas, como é o caso da própria União Africana, que é uma organização quase decorativa no continente africano, que não consegue resolver questões, senão esperar que seja feita uma intervenção da ONU ou de outras instituições internacionais. Portanto, é o momento que nós temos para começarmos a pensar a África, sobretudo a política contemporânea, as lideranças do futuro, porque Moçambique vive uma realidade igual à nossa, 50 anos depois, era importante começarmos a repensar. E está um pouquinho mais avançado que nós, Moçambique, porque de alguma forma ou da outra, vamos aqui convir que a população, o povo moçambicano, ganhou consciência e sabe efetivamente que tipo de luta precisa fazer e que tipo de libertação o povo moçambicano precisa e com quais lideranças Moçambique precisa fazer a transição no futuro.